por aqui, né? Porque nesse ano teve o Big Brother, a gente cobriu esse Big Brother de uma forma bem detalhada, É verdade. e uma pessoa praticou ali dentro do programa algumas falas um pouco preconceituosas, alguns comportamentos de tom interpretados como forma preconceituosa. E a gente está falando do caso Key Alves versus Fred Fred Nicásio. Nicásio. Exatamente. É. Né, a gente viu esse caso, cobrimos aqui, falamos sobre isso. É uma situação que eu já expus aqui minha opinião várias vezes, né? Eu falei sobre isso, não somente sobre a Key Alves, mas também sobre o Christian, sobre o Cowboy também, né? Que teve todo aquele burburinho ali na época. A A gente percebeu intolerância religiosa, a né? questão da intolerância religiosa, que o retorno do Fred Nicásio, ele nem era mais a mesma pessoa, porque eu acredito que ele viu tudo o que aconteceu aqui fora e não estava mais no clima para jogo, tanto que o retorno dele realmente ele não rendeu nada, né? Então, assim, o que que acontece, gente? Chega a informação de que após a Key Alves ser acusada de cometer racismo religioso contra o Fred Nicásio no BBB 23, ela teve uma vitória na justiça, tá? O Fred entrou com ação judicial contra Kay, contra Gustavo e contra o Christian por conduta preconceituosa e intolerante contra a religião. Porém, o juiz decidiu por arquivar o processo. A ação tramitou na 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital, no Rio de Janeiro, ajuizada pelo advogado William David. Fred Nicásio decidiu processar os 3 colegas de confinamento após assistir às cenas em que os 3 diziam ter medo dele após vê-lo fazendo uma oração. A equipe de Key Alves afirmou que ela processaria Fred Nicásio por calúnia e difamação. De acordo com o documento oficial, né, publicado pelo jornal o Globo, hoje, o juiz Marco J.M. Couto decidiu que, apesar de o tema ser relevante, nada justifica o ajuizamento do caso no momento. Ele entendeu que a notícia crime deve ter sido encaminhada à polícia ou ao Ministério Público, uma vez que o processo só pode ser iniciado após uma denúncia protocolada. Por esse motivo, o processo foi arquivado. Após saber da decisão, a jogadora de vôlei se pronunciou nas redes sociais e não citou diretamente o Fred Nicásio ou o processo. E falou o seguinte: nunca desacreditem de quem você é e nunca aceitem alguém falar do que você não é. Sua essência, só você e Deus sabem. Sempre soube da minha, escreveu ela. Que desnecessário, né? A gente sabe, a gente acompanhou essa história desde o começo. Nós vimos o caso complicado em que Key Alves se envolveu. Na época até comentava, pô, Key, você não precisa disso, né, meu? Houve uma intolerância muito triste, sabe? Desde zombar dele, até da forma como ele estava expressando a religião dele, em um programa onde as pessoas, assim, não se conhecem e só se apegam ali com aquilo que elas já têm conhecimento, né? Que no caso do Fred foi o quesito da religião. Então, foi muito mal interpretado. Acho que ele usou disso pra tentar voltar pro jogo também, né? Acho que foi a estratégia dele ali no momento, mas não tira o fato que realmente aconteceu um crime ali e que foi agora, tristemente, né, arquivado pela justiça. A gente espera, na verdade, que exista uma justiça maior, porque já que a nossa justiça daqui não é capaz de resolver esse problema, né, parece que as coisas vão se abafando, as coisas vão ficando aí por baixo dos panos, e é isso, e tá tudo certo, as pessoas vão sofrendo todos os dias intolerância religiosa, as pessoas vão todo dia sofrendo pela crença que elas optaram por seguir. E isso é muito triste. Eu queria saber se fosse o contrário, por exemplo, se fosse a Key Alves, né, sofrendo esse tipo de coisa. Sabemos que a Key Alves não costuma deixar as coisas de graça, né? Se ela iria se pronunciar, se ela iria aceitar esse tipo de coisa. É muito triste de verdade, tá? Espero que não só o Fred Nicásio, mas todas as pessoas que um dia sofreram intolerância religiosa nunca deixem isso de graça, tá? E o caso ainda fica mais complicado por conta desse termo do racismo, né, que foi utilizado aí e que realmente faz sentido, né? Foi um preconceito ali que não deveria ter acontecido. Que a justiça seja feita, viu, gente? É muito triste a gente ter que noticiar
que mais uma vez um processo tão importante e que foi tão falado pelo Brasil inteiro, né? Foi tão comentado, chega a ser arquivado, né? É como você falou, né? Se fosse o contrário, seria diferente, né? Porque todas as situações que a gente vê, principalmente quando é envolvendo religião de matriz africana, quando é envolvendo uma religião que não seja a tradicional religião do país, no caso eu falo a Igreja Católica ou o protestantismo, né? São religiões que não são levadas, digamos assim, tão a sério, né, religiões de matriz africana e etc. Porque a gente percebe que ainda existe uma forte cultura de apagamento mesmo dessas pessoas, dessas culturas. E a gente sabe que com o passar do tempo foi se tornando cada vez mais comum falar certos tipos de coisas, agir de certa forma, e muitas vezes a justiça acha que está tudo certo, que aquilo ali não foi um crime, ou então que aquilo ali não pode ser considerado como algo tão grave. Claro que a gente está falando de um reality show, a gente está falando ali de algo que aconteceu em um ambiente onde tudo foi filmado, e mesmo assim a justiça recusou esse processo, né? E arquivou o processo. Imagina o que acontece aí, não é filmado, o que acontece e não fica provado, né? O tanto que essas pessoas continuam sofrendo com o passar do tempo por conta de comportamento preconceituoso ou então de comentários preconceituosos de pessoas que ou são ignorantes ou são preconceituosas mesmo, né? Ou não tem ali informação sobre o que aquilo significa, ou realmente tem informação e só é preconceituosa. Então, assim, realmente é lamentável, mas a justiça do nosso país a gente sabe como funciona. Espero que tenhamos algum alento de alguma forma em breve, que chegue alguma coisa positiva em relação a isso, que o Ministério Público se movimente de alguma forma, Com porque certeza. até o próprio juiz citou isso, né? Mas fica aí essa notícia triste, que infelizmente aí foi arquivado esse processo. Eu torço para que haja algum alento de alguma forma em breve. Torço muito. É verdade, somos dois, viu? Que a justiça seja feita de verdade. A gente segue acompanhando esse caso como sempre, tá?